A gente ouve falar muito sobre os julgamentos das bruxas de Salem, né? Mas essa história é bem mais do que um evento isolado lá no passado. Na verdade, é um estudo de caso perfeito sobre histeria em massa, misoginia e principalmente sobre as armadilhas da nossa própria mente. Vamos mergulhar nisso para entender como tudo aquilo pôde acontecer. Para começar, pensa neste número, mais de 200 pessoas. Essa foi a quantidade de gente acusada de bruxaria na Massachusetts colonial. É um número que choca e que já mostra a velocidade com que o pânico pode simplesmente engolir uma comunidade inteira. Então, para entender o que rolou, a gente precisa voltar para 1692, lá na vila de Salem. Como é que o medo e a desconfiança saíram de controle de um jeito tão rápido e tão trágico? Vamos dar uma olhada nos eventos. E a velocidade com que tudo aconteceu é impressionante. Em fevereiro, tudo começa com uns sintomas bem bizarros em algumas jovens. Já em março, um mês depois, as primeiras prisões. E aí, em 10 de junho, menos de 4 meses depois do início, a primeira execução. A razão simplesmente desmoronou em tempo recorde. E sabe qual era a base para muitas acusações? A tal da evidência espectral. Isso quer dizer que o tribunal aceitava visões e sonhos como se fossem provas reais, concretas. Imagina só, o pesadelo de uma pessoa era o suficiente para mandar outro para a forca. E se a evidência espectral já não fosse bizarro bastante, ainda tinha o teste tátil. A lógica aqui era completamente maluca. A pessoa acusada era forçada a tocar na vítima que estava tendo um ataque. Se o ataque parasse, pronto, era a prova da culpa. Acreditava-se que o mal tinha voltado para a bruxa. Era uma armadilha sem saída, que mostra o colapso total de qualquer senso de justiça. E o resultado final desse pânico todo? 20 pessoas mortas. 19 foram enforcadas e um homem, Giles Corey, foi esmagado até a morte porque se recusou a confessar. Esse é um número sombrio que marca as consequências fatais dessa histeria coletiva. Mas, olha, a histeria de Salem não surgiu do nada. Para entender de onde ela veio, a gente precisa olhar para uma história bem mais antiga, a da construção da figura da bruxa e como ela foi, aos poucos, transformada num monstro. Aqui a gente vê uma mudança fundamental. A figura da feiticeira tradicional, mais antiga, era ligada à natureza, às ervas, à cura. Já a bruxa foi uma construção que veio depois, na Idade Média, uma herege que não tirava seu poder da natureza, mas sim de um pacto com o diabo. Isso a tornava uma figura inerentemente maligna. A estratégia era muito clara, né? Em vez de tentar destruir as crenças pagãs de vez, o cristianismo as ressignificou, ou seja, deu um novo sentido a elas, associando tudo ao diabo. Foi um jeito de consolidar o próprio poder, transformando figuras que antes eram respeitadas em algo a ser temido e combatido. Certo. Mas o que acontece na nossa cabeça que nos deixa tão vulneráveis a esse tipo de crença maluca? Agora, a gente vai mergulhar um pouco na psicologia por trás da histeria. Para entender isso, a gente pode usar o modelo do psicólogo Daniel Kahneman. Ele diz que a nossa mente tem 2 sistemas de pensamento. O sistema 1 é o nosso piloto automático, rápido, intuitivo, emocional. Já o sistema 2 é o piloto consciente. Ele é lento, analítico e dá trabalho usar. E o fato é que, na maior parte do tempo, a gente está operando no piloto automático, no sistema 1. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Se a gente tem um sistema lógico, por que raios acreditamos em coisas que a nossa própria razão diz que são impossíveis? A teoria da pesquisadora Jane Racine é simplesmente fascinante. Ela diz que muitas vezes o nosso sistema 2, o lado lógico, até percebe que a criança do sistema 1 é irracional. Ele sabe que está errado, mas o sentimento intuitivo é tão forte, tão convincente, que o lado lógico simplesmente desiste. A razão perde a briga para a intuição. Quer ver um exemplo prático? Imagina que te oferecem 2 potes com bolinhas de gude para ganhar um prêmio. O pote pequeno tem uma bolinha premiada em 10, ou seja, 10% de chance. O pote grande tem 8 bolinhas premiadas em 100, o que dá só 8% de chance. A lógica é clara, escolha o pote pequeno. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas escolhe o pote grande, porque o nosso sistema 1, o intuitivo, fica atraído por aquele número maior, 8 bolinhas, e o nosso sistema 2, o racional, não consegue vencer essa atração. Foi exatamente esse mecanismo que estava em jogo em Salem. E agora, para fechar, vamos conectar todos esses pontos. Como é que a histeria histórica, a construção da figura da bruxa e a nossa psicologia se juntam para explicar o que aconteceu e o legado que Salem deixa até hoje? Existe um fato sobre Salem que é inegável, e está aqui neste número.
78% das pessoas acusadas de bruxaria eram mulheres. Isso deixa muito claro que o pânico não era aleatório, ele tinha um alvo. Ele estava profundamente enraizado na misoginia. Uma das fontes que a gente analisou coloca isso de uma forma muito forte, traçando uma linha direta daquela perseguição histórica até o conceito moderno de feminicídio. Basicamente, isso nos mostra que as raízes da violência de gênero são muito mais profundas e antigas do que a gente costuma imaginar. No fim das contas, Salem foi uma tempestade perfeita, alimentada por medo, por disputas de poder e pelas falhas da nossa própria mente. E isso nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Quais são as nossas caças às bruxas hoje em dia?